Sejam bem-vindos e teremos um papo teológico. Você já assistiu O Poço? Aquela obra, aquele filme muito interessante da Netflix. Saiu há um tempo, trouxe muita atenção e tem alguns questionamentos que valem a pena ser citados. Muitos vídeos já foram gravados, muitas questões já foram debatidas, entre elas as citações e referências que são inúmeras no filme. Por exemplo, há referências à Divina Comédia, há referências a Don Quixote, enfim, há muitas coisas a serem citadas, há muitos vídeos aí na internet bons que falam sobre o assunto. Hoje eu quero falar apenas de 4 críticas, 4 ideias, 4 questões interessantes que o filme nos traz, que podemos aplicar diretamente à nossa vida. Muito, muito, muito bom. Se você não assistiu ainda O Poço, eu recomendo, mas saiba que é um filme pesado, você tem que estar preparado para assistir. A história vai girar em torno de uma prisão, conhecida como O Poço, construída em diversos andares, e todo dia passa uma plataforma com alimentos por esses andares, e os prisioneiros têm que se alimentar. A questão é que eles são extremamente responsáveis, e nunca o alimento consegue chegar até os últimos andares, produzindo fome, canibalismo, entre outras coisas. A crítica você já percebeu. Mas calma, não é uma crítica ao capitalismo. O próprio diretor do filme vai dizer que não é uma crítica ao capitalismo. Na verdade, o diretor vai dizer que também é uma crítica ao socialismo. Mais tarde vamos explicar o porquê. Só que basta dizer aqui que não é uma crítica a um sistema político, a um sistema econômico. É uma crítica à sociedade humana, a chagas, a doenças, a mazelas que estão na raiz de nossas sociedades. Não a lados políticos nem a lados econômicos, mas a sociedade humana como um todo. Poderia citar algumas, mas quero citar apenas 4. A primeira crítica que vale a pena aqui ser lembrado é a cegueira para as necessidades alheias. Você vai perceber que no começo do filme é citado um número de quantidade de andares. No fim do filme, cada vez mais andares são descobertos. Chega-se à conclusão que o sofrimento do poço é muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E assim também acontece com o mundo que nós vivemos. Podemos estar em locais ou em situações que são fáceis algumas vezes. E por isso não nos preocupamos com o sofrimento alheio. Por causa de nossas benesses, por conta de nossos privilégios ou de nossas realizações, olhamos com desdém para aqueles que sofrem, ou podemos nem nos importar. Quantas vezes você não esteve cego para o sofrimento que te cercava? No poço, as pessoas não se preocupam com a sua própria sobrevivência. Sobreviver é a lei. Cada um faz aquilo que quer e vive apenas para si mesmo. É triste, mas se você assistir O Poço, você vai perceber que talvez em alguns momentos da sua vida você age daquela mesma forma, cego por aquilo que você deseja. No Poço é contado que as pessoas entram lá por causa de algum objetivo. Eles entram para cumprir algo. E iludidos com seus sonhos, seus objetivos, eles acabam naquela situação. Uma vez naquela situação, as pessoas se apegam ao que elas trouxeram de fora para aquela prisão. Quando você entra no poço, você poderia trazer qualquer coisa consigo. E cada um vai escolher um tesouro para si. Em determinada cena do filme, vai focar num cara segurando e protegendo centenas de notas de dinheiro. Naquela prisão, o dinheiro não servia de nada. Não poderia comprar nada. Ele estava sofrendo com fome. Mas mesmo naquela situação, ele se agarrava ao que era importante para ele. Dinheiro. Talvez você não se preocupa com as necessidades alheias. Você se preocupa só com as suas necessidades. E nos momentos difíceis, você se agarra ao seu tesouro, aquilo que é importante para você. Não se iluda com isso. Em momentos de sofrimento, você não pode se apegar com tesouros, com bens que não podem realmente ser úteis nesta vida. E se você quiser saber o que é realmente um tesouro, um bem que você pode se apegar, espere até o final do vídeo e você vai descobrir. Bom, a primeira crítica interessante do filme é a questão da cegueira para a realidade alheia. No Poço, as pessoas são extremamente autocentradas
e não se preocupam com os outros. Isto acontece no nosso dia a dia. Esta é a primeira crítica. A segunda crítica é a memória fraca. Memória fraca. No poço, cada um está em um andar, mas isso não é igual para sempre. Todos os meses, a cada mês, as pessoas mudam. Você dorme e no outro dia você acorda num outro andar. Você pode ir para andares altos, para andares baixos, estar em situações boas e situações difíceis. E isso muda constantemente. Mas o que é triste é que quando alguém que estava lá no andar de baixo passa para o andar de cima, ela simplesmente começa a desdenhar, a realmente, de algum modo, perseguir dos que estão embaixo. A pessoa não se lembra que ela mesma já esteve naquela situação. É uma memória extremamente fraca. Mesmo que eles estejam em lugares altos, em lugares baixos, em altos e baixos, quando estão no alto, não conseguem se lembrar das dificuldades que passam e desdenham daqueles que estão embaixo. Muitas vezes, nós não nos preocupamos com aqueles à nossa volta porque não nos esquecemos apenas de olhar para eles, mas esquecemos também de olhar para nós, para as nossas experiências. Nós já passamos por sofrimentos. E se você se lembrasse do que você já passou na sua vida, talvez você teria mais misericórdia daqueles que estejam passando pelas mesmas coisas que você já passou. Lembre-se dos seus momentos difíceis e lembre deles como um meio de você se importar com aqueles que sofrem hoje. Não se esqueça que a vida é realmente feita de altos e baixos. Nem sempre estamos ganhando. Um dia podemos perder. E quando perdermos, você gostaria de estar perto de alguém que te desdenhe? Ou coisa do tipo? Não tenha memória fraca. Lembre-se que aqueles que estão em momentos difíceis podem amanhã não estar. Do mesmo modo que você, estando em um momento bom, pode chegar a ter dificuldades. Então, nunca, mas nunca mesmo, se iluda com os seus benefícios, com aquilo que você tem. Esta não pode ser a sua segurança. Então, nós já falamos da cegueira para a realidade alheia. Segundo, a memória fraca. E terceiro, sobre a culpa. No filme, muitas vezes, e principalmente em uma determinada cena, um personagem quer até mesmo praticar canibalismo com a desculpa de que aquela sociedade o obrigou a isso. Ele vai cometer um ato tão ruim, tão inescrupuloso, porque o poço lhe obrigou. A resposta que é dada a ele é que ele poderia evitar isso se quisesse. Mesmo que o poço, ou seja, a sociedade, o levasse a isso, na verdade, quem iria praticar o errado, quem iria praticar o mal, seria ele mesmo. E mesmo que houvesse uma influência em torno dele para que ele praticasse uma ação, ele tinha a responsabilidade de agir o contrário, agir de forma diferente. E ele deveria agir de forma diferente. A lição que o poço nos dá é uma crítica aos defensores do socialismo de nossa época, de muitos discursos sociais que olham para as dificuldades. Eu não nego que existem dificuldades, mas por conta das dificuldades tomam essas dificuldades como bandeiras de proteção a criminosos. Então, um determinado criminoso, um determinado assassino, enfim, ladrão, enfim, ou seja o que for, ele não deve ser culpado porque ele é uma vítima da sociedade. Bom, o poço vai criticar justamente isso, porque vai mostrar personagens que nas mesmas condições de outros conseguem, mesmo estando sob uma influência ruim, vencer e fazer aquilo que é certo. Então, em última instância, a culpa não é da sociedade, a culpa é do indivíduo. Quando você diz que a culpa é da sociedade, você está despersonalizando a culpa. Você está tirando dela qualquer característica pessoal. Você está simplesmente banalizando ela. Porque se a culpa é de todos, no final ela não é de ninguém. Uma crítica que eu posso dar é justamente a discursos sociais que tentam minimizar a culpa de criminosos. Não. A terceira crítica, novamente, a culpa é do indivíduo e não da sociedade. Agora vamos para a quarta crítica. A quarta crítica está no fato de que nenhum governo
e nenhum sistema político é perfeito. Não tem como ser. Então, mesmo que o filme pareça, no todo, ser uma crítica ao capitalismo, há algumas vezes que há diversas críticas ao socialismo. Por exemplo, no fim do filme, o personagem principal quer fazer uma campanha de divisão, de racionamento de alimentos. Só que, sabe o que ele acaba fazendo? Matando quase metade das pessoas do poço. Ele não consegue fazer com que elas dividam os seus alimentos. E qual é a medida que ele toma? Matar aqueles que discordam dele. Ou seja, colocar na cabeça das pessoas sua opinião à força. Fazer divisão não de forma voluntária, mas de forma obrigada, pela força. E isso é exatamente o que os países comunistas fizeram e fazem até hoje. Ninguém doa suas coisas aos pobres por amor, mas porque o governo impõe. E no final é o próprio governo que acaba ficando com tudo aquilo que é bom. Então, mesmo uma filosofia que tente lutar contra injustiças feita por homens, no final ela também acaba sendo injusta. O filme nos ensina que não há uma solução. Acaba sem uma esperança certa. Acaba mostrando o quanto os seres humanos falham em suas tentativas de vencer as injustiças que acontecem no poço e também na nossa realidade. Então, qual é a solução? Qual seria a solução, já que o filme não apresenta? Bom, o filme O Poço não pode apresentar solução nenhuma, mas eu sei onde está essa solução. A solução para os problemas da humanidade, a solução para os nossos maiores dilemas, não está em nós mesmos, mas está naquele que nos criou. Deus, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para trazer a misericórdia que nós precisamos. Um dia, esse mundo vai ser transformado em um mundo onde não vai existir mais fome, onde não vai existir mais guerra e nem injustiças. Um mundo onde habitará paz e justiça. Isso não vai ser criado por nós, mas o Senhor Jesus Cristo, o Rei, vai trazer tal realidade. Então, você pode estar se enganando, colocando a sua confiança em um sistema político. Coloque a sua confiança em Jesus Cristo. Porque Ele sim sabe cuidar dos mais sofridos. Ele traz a verdadeira justiça. Socialismo, marxismo e outras filosofias não conseguem ter a resposta. E se você assistir O Poço, você vai concordar comigo. Não tem respostas. Porque aqueles que querem impor suas opiniões, impor uma divisão que não é voluntária, acaba em fracasso. O problema de qualquer filosofia humana é que as suas mudanças são apenas externas. E para acabar com o poço, ou acabar com as injustiças de nossas vidas e da humanidade, não pode ser uma transformação externa. Tem que ser uma transformação interna. Todas as filosofias humanas só mudam o exterior. Mas para mudar o interior do ser humano, de modo que a generosidade se torne voluntária, só o Evangelho. A verdade é que Deus entregou seu Filho pelos pecadores e aceita pecadores agora de forma gratuita. É a única verdade que pode nos transformar em pessoas generosas e nos fazer não apenas amar a Deus, mas amar o próximo também. É a fonte e a base para o amor e para a verdadeira misericórdia. Se você, depois de assistir O Poço, se tornou pessimista com a humanidade, você está certo. A solução não está em nós mesmos, está em Jesus Cristo.